Pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, um tema que tem aparecido muitíssimo, com muita frequência, obviamente durante todo o nosso trabalho, a gente tem com muita frequência tem contato com os CRCs, com profissionais que têm contato com os clientes, inclusive os próprios dentistas, e um dos pontos que é muito importante de trazer e falar sobre ele, porque impacta diretamente nossos resultados, impacta diretamente nosso fechamento no final do mês, é o posicionamento. O posicionamento é basicamente um dos principais fatores que acabam afetando os resultados de uma clínica, de um profissional, de uma equipe, e eu decidi trazer uma apresentação como boas práticas de um bom posicionamento, como o posicionamento pode afetar nossos resultados e o que é posicionamento, porque muitas vezes a gente não tem essa noção, não sabe muito bem o que é incluído no significado, mas eu vou mostrar uma apresentação aqui para vocês, Bom, a chave para o sucesso no atendimento, o posicionamento. Esse vídeo aqui, esse conteúdo é mais direcionado para CRCs, o time de atendimento, mas pode ser aplicado facilmente para os dentistas, né? Muitas vezes o dentista ele presta seu atendimento ao usuário. Então é muito importante também a gente levar em consideração alguns pontos. Mas ele foi pensado 100% no time de vendas, no time CRC. O que significa posicionamento profissional? O que significa posicionamento? Posicionamento, basicamente, é quando a gente se posiciona em uma determinada posição, seja ela de uma forma profissional, seja ela na nossa família, seja ela no nosso ambiente de amigos. Cada ambiente requer um posicionamento diferente. Quando a gente está falando sobre o trabalho, sobre a questão de atendimento ao cliente, a gente está falando sobre o posicionamento profissional. Então é muito importante que você entenda que seu posicionamento profissional ele é diferente do posicionamento que você tem dentro da sua família, que tem com seus amigos, que tem em outros lugares. É como se fosse uma roupa. É diferente a roupa que eu treino na academia do que a roupa que eu vou trabalhar, por exemplo, no meu trabalho. São diferentes, né? Esse seu trabalho hoje, no caso, atendendo os clientes na clínica. Porque são dois posicionamentos diferentes, são dois momentos que vão requerer, que vai precisar, né, de dois Daniels diferentes. O mesmo tem que acontecer com você. Quando a gente vai atender os leads, quando a gente vai atender nosso público, quando a gente vai atender os pacientes, a gente precisa se posicionar de uma forma profissional. Não tem como separar a parte humana, obviamente, né? A gente é a mesma pessoa para todos os posicionamentos, para todas as situações diferentes, mas a gente precisa entender que a gente está nesse ambiente laboral. Então é importante que você se posicione como tal. Então eu já tinha passado aqui pra frente, mas temos que entender que a gente, como profissionais, a gente não está vendendo apenas um dente, um protocolo, um implante, a gente está vendendo confiança e resultado. A pessoa nos procurou porque ela tinha um problema. A pessoa nos procurou porque tinha falta de um dente, porque já não aguentava mais a prótese móvel, porque estava doendo o dente. Ela não quer saber se você vai utilizar X tipo de produto dentro da prótese dela. Ela quer a solução mais duradoura, mais bonita, mais barata, dependendo da situação do cliente e o que ele precisa, né? Mas basicamente a gente tem que focar que a gente tem que estar transparecendo a confiança e que a gente vai trazer resultados. Como que a gente faz isso? Pela forma como a gente se comunica, pelo nosso posicionamento. Se a gente não cria confiança desde o primeiro contato, a gente acaba não tendo um elo com esse cliente, com esse futuro cliente, né, com esse lead, e a gente não consegue ter o mesmo desenvolvimento da conversa. Você deve criar uma conversa desde o começo de longo prazo. Ou seja, você tem que criar um relacionamento com essa pessoa. Obviamente, é diferente a gente criar um relacionamento com o nosso cônjuge ou com o nosso amigo do que criar uma relação ali com o nosso cliente. Os tempos são diferentes, as áreas de conversa são diferentes, mas como todo relacionamento, toda relação, toda parte que inclui duas partes, como duas pessoas que se relacionam, sempre vai ter um ponto em comum. E esse ponto em comum é o problema do cliente. É o que a gente vai ajudar a solucionar esse cliente. Às vezes é uma necessidade, às vezes é um problema de um desejo. Eu quero ter os dentes perfeitos, eu quero facetas de resina, quero facetas de porcelana, lentes de porcelana. Então é um desejo, mas também é uma necessidade. Então são graus diferentes, mas a gente tem que entender que a pessoa precisa daquilo. E aqui é onde a gente começa a entender o problema da pessoa de forma empática, criar um relacionamento com ela. Esse relacionamento vai se transformando em algo duradouro. Mas começa pela gente, pelo nosso atendimento. O primeiro atendimento que o cliente tem conosco. Você precisa, para criar esse relacionamento, você precisa se posicionar corretamente. O que é se posicionar corretamente?
Quando o cliente entra em contato conosco e nós não somos empáticos, não abrimos conversa com esse paciente, com esse futuro cliente da clínica, a gente não está se posicionando de forma correta, porque nosso posicionamento hoje profissional é atender a pessoa da melhor forma possível. Se eu não atendo a pessoa da melhor forma possível, da melhor forma, a forma excelente, é porque eu não estou fazendo o meu trabalho corretamente. Então eu não estou me posicionando corretamente. Você, como profissional, deve prestar o melhor serviço, porque o seu trabalho é uma parte de um todo. Tem a parte do marketing, que vai trazer os leads, tem a parte sua, que vai trazer essa pessoa para dentro da clínica, tem a parte do dentista, que vai convencer, mostrar para essa pessoa que é necessário aquela solução, e tem a parte depois do próprio relacionamento com a clínica, que vai ser se a pessoa vai voltar ou não vai voltar para realizar outro tratamento, trazer a família ou indicar, né? Então é importante que você entenda que se sua parte não funcionar, assim como se o marketing não funcionar, se uma conta de anúncios não funcionar, não tem lead. Se não tem lead, não tem pessoas para se relacionar, não tem futuros clientes. Então é necessário que você entenda que seu papel fundamental é tratar essas pessoas de forma excelente, para que essas pessoas entendam que a gente tem a solução perfeita. Não se trata de você vender uma coisa que você não é. Você tem que melhorar cada vez mais para você oferecer a sua melhor versão. Ah, não, Daniel, mas eu não sou assim. Tá, mas você está prestando um serviço que você precisa ser assim. Você precisa ser comunicativo. Você precisa ser empático. Você precisa ser simpático com esse cliente. Ah, não, Daniel, eu não gosto de conversar com as pessoas. Então você está no trabalho errado. Ou você não está não está se permitindo evoluir. Você precisa evoluir durante seu trabalho, durante os anos, os meses de trabalho, para você ter o seu melhor e dar o seu melhor ali para as pessoas com quem você trabalha, seja para com a empresa ou para o seu futuro cliente, né? O lead. Então é necessário que você entenda que a forma como a gente se posiciona nunca vai ser uma questão de vestir uma coisa que a gente não é. Ao contrário, a gente tem que se posicionar corretamente para a gente dar a nossa melhor versão para isso que a gente está fazendo. Porque se a gente hoje não evolui nessa parte de atendimento, dificilmente a gente vai ter resultados. Por que existem CRCs que têm uma excelente taxa de conversão e outras que não têm? Na mesma região, na mesma situação, na mesma clínica às vezes. Porque cada uma tem um posicionamento diferente. Existe a CRC, aquela pessoa simpática que está sempre procurando uma solução, que ela está sempre disposta a melhorar alguma coisa, tendo um posicionamento muito proativo. E a gente tem outro posicionamento bem diferente, que é da CRC, que ela tudo tem algum problema, não tem alguma solução. Digo CRC, como digo secretária, digo dentista, digo até equipe de marketing, o que for. Existem pessoas que têm um posicionamento do conformismo, de ficar ali naquele problema e ficar reclamando do problema. E tem pessoas que tomam uma atitude para melhorar esse problema. O que aconteceu? O que a gente vai fazer? Como que a gente pode solucionar? Esse é um posicionamento muito melhor de se ter, né? E é um posicionamento que é muito valorizado hoje no mercado e entre as pessoas. Ninguém quer uma pessoa que reclama o tempo inteiro. A gente quer pessoas de atitude, né? Então esse é basicamente um dos pontos que você tem que levar em consideração. Não é vender algo que você não é algo melhorar cada vez mais. Porque no final das contas, nosso cliente, ele não escolhe nosso serviço pelo preço na maior parte das vezes. Ele escolhe pelo tipo de tratamento que ele teve naquele lugar. E eu digo por exemplos próprios, eu prefiro às vezes ir cortar o meu cabelo em um barbeiro que fica o dobro de bem mais longe e que é o dobro do preço do que cortar em outro, porque eu fui bem atendido lá, eu gosto do pessoal de lá. E essa conexão que existe é humana. As pessoas se conectam muito pela marca. Tem gente que compra no mesmo lugar faz 10 anos porque ele gosta do atendimento e da marca, gosta daquela história. E assim funciona com odontologia, funciona com qualquer coisa. Existe desde a pessoa que vai no negócio para comprar prego e martelo, e ali ele vai sempre eu vou comprar naquele lugar. Os veteranos ali, né, sempre estão comprando no mesmo lugar. E existe a pessoa que vai sempre estar arrumando seus dentes, cuidando da sua saúde bucal na mesma clínica. A conexão é a mesma. Só que o que existe por que existe essa conexão? Porque as pessoas se sentem identificadas, se sentem que são bem tratadas, e isso é o que a gente precisa transparecer no nosso atendimento. Se a gente não transparece isso no nosso atendimento, a gente perde a oportunidade de conseguir se conectar genuinamente com o nosso público. E aí a gente acaba perdendo oportunidades, né? Você, como eu estava mencionando, você pode ser o melhor dentista da cidade, a melhor CRC da cidade, pode ser a melhor secretária, pode ser o melhor atendente vendedor da cidade. Mas se você não tratar bem o seu futuro cliente, você não vai ter um fechamento.
E quando eu digo tratar bem, eu digo seguir ali os parâmetros básicos de um bom atendimento, que é fazer um atendimento correto, entender a necessidade do cliente, levar todo aquele passo a passo, entender como que a gente pode prestar um bom serviço. Não adianta de nada, absolutamente nada, a gente ter o melhor serviço, ter a melhor clínica, uma clínica com estrutura milionária, mas a gente não ter um bom atendimento. Quantas vezes muitas pessoas vão nas lojas e se sentem destratadas pelo atendente, pela vendedora? Quantas vezes a gente se posiciona de uma forma que a gente não deveria com o nosso paciente? Quantas vezes a gente é displicente com algumas respostas? E essa pessoa leva isso pro pessoal e a pior coisa, porque aquela clínica lá me trata mal, aquela clínica me tratou mal, aquela clínica não quis me responder, aquela clínica não quis me passar a informação que eu devia receber. E aí você fica com esse prejuízo, né, em cima do seu posicionamento. Então, o posicionamento ele afeta diretamente nossa taxa de conversão, nosso crescimento como profissional ou como um negócio. Para se posicionar corretamente, eu separei alguns pontos que eu gostaria que vocês refletissem, que entendessem também, que são muito importantes de você levar em consideração, porque se a gente não tem alguns pontos, alguns passos do que eu devo fazer para ter um bom resultado, eu também não vou só ficar falando como deveria fazer, mas não dou o passo a passo, né? Então, basicamente, eu separei alguns que acredito eu que sejam muito importantes para vocês como profissionais, como é para mim também. Eu levo isso aqui para mim também, né? No meu atendimento, na minha empresa, eu sempre estou considerando esses pontos de posicionamento. Às vezes eu não quero responder alguma coisa, ou eu estou cansado, ou é uma demanda muito alta, mas é minha responsabilidade. Eu tenho que levar o meu profissional muitas vezes antes do meu pessoal. Se eu me posicionar, eu tô cansado, essa semana foi ruim, mas mesmo assim, aquele cliente que está te perguntando, ele não tem a culpa de alguma coisa que aconteceu com os outros 20 que estavam reclamando. Então você não pode atender ele de forma errada. Ele não tem a culpa. A mesma coisa você tem que se posicionar dessa forma. Então aqui entram alguns pontos importantes. A mentalidade. Você não pode se posicionar da forma de que o serviço que a clínica vende é muito caro, ou o serviço da protocolo aqui é muito caro. Você tem que entender que a solução que a gente está ofertando para esse cliente, para essa pessoa, ela é a melhor solução que ela pode ter, como na odontologia. Então, se ela tem um problema de ausência de todos os dentes, a nossa protocolo é a melhor solução que ela pode ter. Então, é muito importante que você entenda que o que a gente vende hoje, a gente está vendendo sorrisos, a gente está vendendo qualidade de vida, a gente está vendendo voltar a sorrir sem medo, voltar a mastigar sem medo. Esse tipo de coisa é imensurável. Então você tem que entender que não tem que focar na parte de produto barato ou preço. Tem que procurar mostrar a qualidade de vida que essa pessoa está perdendo se não mudar esse pensamento a respeito da saúde bucal. Você tem que ter esse pensamento. Se você não pensar igual, de entender que o que a gente está vendendo para o nosso cliente, para o nosso paciente, é algo que vai mudar a vida dela, você não vai conseguir vender e nem vai fazer com que essa pessoa entenda que realmente é uma mudança de vida. Então a mentalidade é muito importante para que a gente consiga vender e conseguir fazer essa pessoa entender a necessidade do nosso serviço. Outro ponto importante é você atender a pessoa como você gostaria de ser atendido. Não, Daniel, eu gostaria de ser atendido de uma forma bem ríspida. Pô, eu não conheço ninguém que gostaria de ser atendido assim. Eu gostaria de ser atendido no detalhe. Tudo que eu perguntasse, a pessoa pode me dar uma resposta correta. Muitas vezes minhas perguntas não vão ter respostas específicas, porque não é possível, né? Mas eu gostaria de ser atendido da melhor forma possível. De uma forma muito, muito solícita, de uma forma muito educada. Eu quero que você pense como você gostaria de ser atendido. E é assim que você deve atender o seu cliente. Mas se você tem um pensamento mais negativo a respeito do atendimento, seria bom você refletir também. O papel da CRC, do dentista, de qualquer pessoa que está no meio de um atendimento, de uma venda, é passar confiança para a pessoa que está com essa necessidade, com esse desejo. Todas as pessoas que entram em contato conosco, elas têm uma dor. Uma dor, no caso, emocional, uma dor de dente, pode ser também. Mas ela é uma dor que a gente precisa ajudar essa pessoa. E a gente precisa passar confiança de que somos a melhor opção para ela conseguir solucionar o seu problema. Se a gente não se posicionar dessa forma, como eu já tinha mencionado, vai ser muito difícil de a gente conseguir agendar essa pessoa. Ajude-os a perceber que a sua solução é a melhor para o que eles precisam. É o que a gente tinha comentado anteriormente. Se ele não entender que o que a gente tem aqui dentro da nossa clínica é uma solução verdadeira, com bons resultados, essa pessoa não vai
vir até a nossa clínica, não vai agendar uma avaliação, ela não vai, de fato, entender. Porque hoje são milhares de clínicas fazendo tráfego pago, anúncios, captando clientes, mas se a gente não se diferenciar de todas essas centenas de milhares de clínicas que estão anunciando, de vários anúncios que estão rodando, a gente não vai ser diferente. Porque quase todas as pessoas, quando elas são impactadas por um anúncio, elas já são impactadas por diversos outros do mesmo, de outras clínicas uma do lado da outra. Então, quando a gente se diferencia pelo atendimento, a gente está tendo um diferencial competitivo que vai fazer com que a gente tenha melhores resultados. Então, é importante que você leve isso em consideração. A imagem perante o cliente, como que a gente deve se posicionar perante o cliente, isso é muito importante. Quando a gente está falando sobre o cliente, a gente está falando sobre o lead, né? No caso, o futuro cliente. Mas a gente tem que entender que nosso posicionamento como profissional, a gente tem que se posicionar de uma forma que para essa pessoa a gente seja o especialista no momento. Então, nossa forma de atendimento dessa pessoa deve ser excelente e deve se conectar de uma forma emocional com ele. Qual é o problema que eu vou te ajudar a resolver? A gente tem essa solução. Eu vou te ajudar a resolver isso. E a gente tem que se posicionar como se nós tivéssemos a resposta para aquilo naquele momento. Quando a gente se coloca com muitas dúvidas, começa a fazer muitas dúvidas para essa pessoa, muitas vezes essa pessoa tem ela vem com muitas dúvidas, quanto que custa, como é o processo, aceita convênio, tem 1001 alegações, 1001 objeções que essa pessoa vai trazer, mas é importante que você entenda que essa pessoa tem uma necessidade. Em algum momento ela teve essa necessidade, esse desejo de entrar em contato com a gente, e vai depender de você como desenvolver essa conversa com ele e se posicionar de forma como especialista. Você é um especialista de relacionamento com o cliente, você precisa se posicionar como tal. Porque se a gente não. Se seu trabalho é se relacionar com o cliente, a gente não sabe se relacionar com o cliente, aí temos um grande problema. Isso vai afetar diretamente os resultados, como já mencionei várias vezes. Então tem alguns erros também que a gente deve sempre evitar, sempre mesmo, porque isso afeta diretamente a conexão com o cliente. Evite falar mais de si do que sobre o cliente, ou seja, não fale tanto sobre a clínica e fale mais sobre a dor desse cliente. Tá ligando com o lead? Tá falando com o lead por ligação? Como você tá, como foi sua experiência com outras clínicas, como está se sentindo hoje, você utiliza prótese móvel, como se sente com essa prótese móvel, nesse tipo de desenvolvimento. E nunca esquecer de mencionar o nome dessa pessoa. Daniel, tal coisa, Daniel, mencione o nome repetidamente, porque o nome de uma pessoa é uma das palavras que a pessoa mais escuta no decorrer da sua vida. Então, ela é uma das primeiras coisas, né, desde nossos pais, que vão nos chamar pelo nome, até o momento que a gente se vai desse mundo, a gente vai escutar nosso nome. Então é algo que nosso cérebro já está programado para escutar. Então quando a gente chama o nome da pessoa, já de primeira chama a atenção do cérebro inconsciente. Então você precisa mencionar o nome dessa pessoa e transformar esse atendimento de uma forma personalizada. Prometer coisas que a gente não vai conseguir cumprir é um problema que a gente tem que sempre evitar. A gente não pode cumprir, não. Qual protocolo o senhor pode vir amanhã que a gente coloca o protocolo amanhã? Jamais pode colocar datas, jamais pode se posicionar de uma forma de especialista em odontologia que você pode não ser. Então, quando você for passar alguma informação para o cliente, você só passa as informações verdadeiras, só vai passar de fato as informações verdadeiras. As dúvidas você deixa para responder depois, ou para o profissional, o dentista responder. Mas nunca se posicione, isso pode dar grandes problemas para toda a equipe, quando você se posiciona, passa alguma informação equivocada sobre algum dos procedimentos. Ainda mais a gente trabalhando com um procedimento que é odontologia, um procedimento onde está envolvido a saúde, está envolvido os sentimentos como a autoestima, e entra também a questão de valores e tudo mais. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de prometer coisas que a gente não tem o controle. Não adaptar o seu atendimento para cada tipo de paciente, esse é outro problema. Por quê, Daniel? Porque a gente atende diferentes públicos. A gente está atendendo uma pessoa que tem 70 anos e ela não tem nenhum dente, é um senhor de 70, 65 anos, e a gente está atendendo uma mulher de 25 anos que quer colocar facetas. São públicos diferentes, o atendimento tem que ser diferente. A forma como a gente se comunica com essa pessoa tem que ser diferente. Se você tratar uma pessoa de 20, 25 anos, da mesma forma que você trata uma pessoa de 70 anos, você pode ter um erro de comunicação gigantesco. Então você tem que adaptar a sua forma de comunicação com essa pessoa da forma como essa pessoa consegue absorver a sua comunicação. Se a gente trata diferente, não é que a gente vai ter um tratamento diferente para tipo de pessoa. Não, a gente vai adaptar a nossa comunicação. A metodologia é a mesma. Nosso objetivo é fazer com que essa pessoa entenda, com que essa pessoa saiba que nossa solução é melhor. Mas cada pessoa tem seu posicionamento diferente. Então é importante
você conseguir transparecer entender, né, esse entendimento sobre cada perfil de pessoas. Nunca, em nenhuma circunstância, jamais, proibidíssimo, mentir sobre qualquer informação. Se você não sabe, até fui com erro aqui, mas não, até que não foi. Eu achei que tinha ido com erro. Mas em nenhuma circunstância você vai mentir sobre qualquer tipo de informação. Nunca, jamais. Não invente informações, não puxe informações que você não conhece. Só vai afirmar o que você de fato sabe e o que você tem alcance dessa informação, né? Qualquer coisa fora disso é mentira e mentira não vai levar a lugar nenhum. Então é muito importante isso. Nunca, jamais tratar o lead de forma ríspida, seco. Não dar as informações que essa pessoa precisa. Não demorar para responder essa pessoa. Você tem que prestar o seu melhor atendimento. Nunca utilize um atendimento seco com essa pessoa, um atendimento ríspido. Isso vai fazer com que o lead se afaste e você nunca mais vai conseguir recuperar a confiança dessa pessoa. E por último, mas não menos importante, uma coisa que eu vejo com muita frequência é utilizar um linguajar vulgar com a pessoa ou ter faltas de ortografia. Não é admissível ter faltas de ortografia dentro dos dias de hoje, onde a gente pode utilizar um ChatGPT para melhorar nossa fala, ou a gente pode estudar para melhorar nossa forma de escrever. Não utilize abreviações, não escreva de forma errada, não utilize gírias ou qualquer tipo relacionado a isso. Você tem que ser uma linguagem neutra, mas que se conecte com a pessoa. Pode ser personalizado? Pode. Mas não utilize um linguajar vulgar em nenhum momento. Isso é muito importante e eu vejo com muita frequência em diversos lugares. Então é importante que você leve isso em consideração. E para termos claros, para encerrar essa aula, basicamente, esse material aqui, é importante que você entenda que a conexão a percepção de atendimento que você tem sobre o seu atendimento, que o lead tem sobre o seu atendimento, que o cliente tem sobre o atendimento, ele está diretamente ligado à percepção de valor que ele tem sobre a marca. Se você tratar mal esse lead, não foi a Maria que tratou mal o lead, foi a empresa Clinical Dent que tratou mal aquele lead. E vai ficar na cabeça dele que a Clinical Dent não tem um bom atendimento. E é muito difícil fazer com que a pessoa desconecte o atendimento de uma empresa do atendimento de uma pessoa específica. Então é muito importante que você sempre leve em consideração. O atendimento que você presta para os leads é um dos pontos mais importantes de comunicação que a empresa pode ter. Você deve, obrigatoriamente, prestar o seu melhor atendimento, porque o seu trabalho é fazer com que a imagem da empresa seja extremamente conectada com o que ela realmente está oferecendo. Se você presta um mau serviço, você está denegrindo a imagem da empresa. Então, basicamente esse aqui é um guia, né, para você entender como funciona o posicionamento. Espero que você continue tendo excelentes atendimentos e qualquer dúvida, sempre estou à disposição. Até breve.